volta de Jesus. Embora muitas pessoas tenham ouvido falar sobre a volta de Jesus, poucas são as que realmente têm um conhecimento mais aprofundado a respeito desse assunto. Desde a ascensão de Cristo aos céus, logo após a sua ressurreição, os seus seguidores aguardavam ansiosamente pelo cumprimento da promessa da sua segunda vinda. A segunda vinda de Cristo é mencionada assim mais de 300 vezes no Novo Testamento. E isso indica profundo desejo de que esse evento de fato aconteça. Quando estudamos esse tema, sem dúvida, nós podemos saber e compreender o que é a bendita esperança do cristão, pois marca o início de uma forma de vida. É um dia de vitória absoluta. Significa o fim deste mundo em seu presente estado e o início de uma vida que nunca mais terá fim. Gostaria de fazer uma leitura aqui da carta que Paulo escreveu aos Hebreus, no capítulo 9, no verso 28, que diz assim: Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Eis aqui a promessa de sua segunda vinda, o fim do poder do pecado e o tão ansioso dia da salvação. No Evangelho de João, no capítulo 14, do verso 1 até o 3, Jesus deixou uma promessa grandiosa, maravilhosa, que nós não podemos esquecer jamais. Ele disse: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A verdade é que Cristo fez a promessa de que voltaria. Muitas vezes os homens fazem promessas e com um propósito real de cumpri-la, mas algumas vezes, pelas circunstâncias que não permitem, acabam não cumprindo as promessas. Porém, foi Jesus que fez as promessas, e as suas promessas são certas, e elas irão se cumprir. E se há algo absolutamente certo, é o fato de que Cristo um dia voltará a essa terra. Na carta de Judas, no capítulo 1, nos versos 14 e 15, diz assim: Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Mesmo Enoque, o sétimo depois de Adão, falou a respeito desse evento. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso 39, é dito o seguinte: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho.
Aqui, certamente, Jesus aparece aos seus discípulos após a ressurreição, não na forma de um espírito, mas em carne e osso. E a pergunta que eu fiz, o questionamento foi: Jesus voltando a essa terra, voltará em espírito ou voltará em carne e osso? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do verso 9 até o 11, olha só o que a palavra de Deus diz. Diz assim: dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista dele, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Esse é o registro bíblico da ascensão de Cristo. Do momento em que Cristo, após a sua jornada na terra, ascende aos céus. Os discípulos o viram ascender e 2 homens com vestes brancas, que provavelmente eram anjos, disseram: esse Jesus voltará da mesma forma. Ou seja, a sua ascensão foi algo visível, e seu retorno será também visível. Nós precisamos estar atentos a esses detalhes. A palavra de Deus diz que o seu retorno não será secreto, será visível. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no verso 30, olha só o que diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. O próprio Cristo disse que sua volta seria visível, mas não visível somente aos justos, mas também aos ímpios. Olha o que diz o livro de Apocalipse, no capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Ninguém será isento de testemunhar esse evento glorioso. Ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, verso 31, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Não há dúvida, será uma das visões mais gloriosas. Jesus, em toda a sua glória, cercado por todos os santos anjos, ele vem como rei, tendo o direito de assentar-se em seu trono. Ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no verso 27, diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Um dos motivos para a vinda de Jesus é dar a cada pessoa, a sua recompensa. Na primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte, no capítulo 4, no verso 16 e 17: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eis aqui a recompensa dos fiéis, a vida eterna, para sempre com o Senhor.
Esse é o desejo que todos nós queremos. Note que o evento ele é acompanhado de muito barulho, gritos, vozes de arcanjo, trombeta de Deus. Não há nada de secreto na segunda vinda. Não apenas todo olho verá, mas todo ouvido irá ouvir também. Ocorre um evento miraculoso quando ocorre a volta de Cristo. A ressurreição dos mortos em Cristo. Muitos justos que estiveram em suas sepulturas por centenas de anos são agora ressuscitados para a vida eterna. Os justos vivos por ocasião da volta de Cristo, ou seja, aqueles que não experimentaram a morte, são arrebatados com o Senhor nos ares. Estes recebem agora a vida eterna e nunca passarão pela morte. É interessante notar que ao retornar, Cristo não toca neste solo, neste mundo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, nos versos 51 até o 54, diz o seguinte: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. O corpo dos justos já não será mais composto pela mesma carne que possuíam e quando baixaram à sepultura. Antes serão transformados em um instante, num abrir e fechar de olhos. Seu corpo será incorruptível. Deus lhe concede o dom da imortalidade. A morte será para sempre banida da humanidade. Em Apocalipse capítulo 6, dos versos 15 até o 17, veja o que o apóstolo João escreve: Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Aqueles que não estavam preparados para a volta de Cristo estarão temerosos, não se alegrarão com a presença do Senhor, buscarão a sua própria destruição a fim de se esconderem dele. Terão medo, porque não deram ouvido à palavra de Deus, não se prepararam para a sua volta. Olha o que Isaías escreve no capítulo 26, o verso 19: Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará a luz aos seus mortos. Ainda no livro de Isaías, agora no capítulo 25, verso 9, diz assim: Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Em contraste com o ímpio, ou com os ímpios, os justos se deleitam no aparecimento do Senhor, ansiaram por sua vinda, agora vêm cumpridas as suas esperanças. Em Tito, capítulo 2, verso 13, diz assim: aguardando a bendita esperança,
e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Sem a segunda vinda de Cristo não haveria esperança, pois esse evento ele é o clímax, é o ponto crucial de todas as eras. É o mundo de mudança. Marca o fim da morte e dos problemas da vida e marca o novo início. É a concretização de nossas esperanças e orações. É o início de tudo pelo que nos empenhamos. Não surpreende que João, no Apocalipse, diga o seguinte, no capítulo 22, verso 20: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amigo, haverá apenas dois grupos no grande dia: os justos e os ímpios, os salvos e os que se perderam. Em qual grupo você estará? Escolha Jesus como seu Salvador e seu guia hoje, e estará pronto para a segunda vinda. Pare de ouvir pastores e padres e se debruce no estudo da Palavra de Deus. Examine as Escrituras e procure entendê-la, a fim de que você possa correr a Cristo para obter a sua salvação. Que Deus abençoe você e que você possa ter compreendido que em breve Jesus estará descendo a esta terra e levará com ele os justos, aqueles que estavam preparados e que serão considerados aptos de entrar no reino dos céus e gozarem da vida eterna. Amém.